O que seria de ti sem você em si? E o que seria da sua vida sem a sua individualidade? O excesso. Por quantas loucuras já passou em teu rumo, te pressionando, testando, criando tensões por todos os lados. E mesmo assim você está aqui. Passou por todas essas dificuldades, completou o teu progresso, avançou nas etapas. E por que mesmo assim ainda se sente tão inseguro? E por que tão vazio? Diz que a vida não tem sentido, mas olha só o que já fez para o seu bem-estar. Olha só o quanto já avançou mesmo dizendo que não tem forças. Nesses últimos 10 anos, por exemplo, não consegue observar o teu desenvolvimento? Não compreende o quanto evoluiu? E mesmo que pense que está atrasado, tudo bem, resolva isso. Resolva esse atraso, mas pare de se perturbar e se estressar à toa. Pare de dizer para si mesmo que não conseguirá, que não é capaz, que não aguenta tal situação ou não consegue mais tolerar certos elementos da vida. Não que seja frescura da sua parte esses pensamentos, mas, ao mesmo tempo, são tão inúteis, porque não trazem a ti nada que possa se defender ou se fortalecer. Esses pensamentos apenas te fragilizam ainda mais, te sobrecarregam. E você nessa tontura, nesse ar de desânimo, se afoga em algum hábito ruim. Seja um vício em uma série, ou passar mais tempo do que deveria no celular, ou beber para pensar menos. Seja o que for, eu sei que você tem algum costume diário que utiliza não porque te faz bem, mas porque te alivia das coisas que você foge todos os dias. Não é verdade? Como disse, você diz a si mesmo que a tua vida não faz sentido. Então por que continua tentando? Porque você se subestima. Porque existem forças em você que poderia muito bem alavancar o teu caminho. E o principal que te impede dessa realidade de desenvolvimento é esse amontoado de reflexões inúteis que você insiste em se prender. Preocupações que só atrapalham, ideias erradas, conclusões falsas sobre aspectos da tua vida, expectativas irreais. Tem gente, por exemplo, que quer riquezas, quer viajar, quer um monte de coisa, e fica com essa expectativa lá no alto, querendo e querendo e querendo, desejando ao máximo, mas não faz absolutamente nada. E por isso se decepciona todos os dias. Por isso se sente tão infeliz quando se deita na cama, aumentando cada vez mais esse desânimo que se aprofunda na mente. Não porque a vida é difícil, mas porque a pessoa em sua mentalidade torna tudo mais complicado de se conseguir, se afastando do real, pois não sabe estabelecer etapas, muito menos responsabilidade em seus atos, nem levando a sério seus objetivos consegue. Enfim, você entende o que eu digo? A primeira batalha que deve vencer é a da mente. É a tua responsabilidade cessar todo esse exagero em seus pensamentos e começar a enxergar as coisas como elas são, sem fugir, sem irresponsabilidade, sem pensar em elementos desnecessários. Apenas compreender o que é, o certo e o errado, o que é importante e o que não é, e simplesmente traçar um plano que tenha realmente ligação com a tua vida. Não com o que você vê por aí na internet ou ao seu redor diariamente, entre milhares de comparações que faz com os outros. Pare com isso e ouça a si mesmo. Enxergue a si mesmo. Compreenda as tuas necessidades para se livrar primeiro de todos esses pensamentos ridículos que não carregam importância alguma para ti. Mas
que por algum motivo você dá tanta importância que te sobrecarregam e você fica aí nessa fraqueza 24 horas por dia. Lembre-se, mais uma vez repetindo, não é a tua vida que é difícil. Provavelmente é só a forma como você enxerga, ignorando as reais oportunidades e se afundando em fantasias e exageros. E quando você insiste em não ter visão, muito menos organização mental, te pergunto, como saberá quem de fato é, para enfim começar a ser? A brecha emocional. Cuidado com pessoas, principalmente aquelas que você não sabe quem de fato são. O que, no caso, convenhamos, são todas as pessoas que estarão em seu rumo e ao teu redor. Afinal, pense comigo. Pode conhecer suas histórias, seus passados, suas escolhas, suas personalidades no geral, mas nunca entenderá e nunca saberá 100%. Não que você deva desconfiar totalmente também, ou se isolar delas, não é isso. Porém, pare de se decepcionar como um tolo, mesmo que seja parente ou a pessoa que já disse que te ama mais de 100 vezes. Planeje junto, elabore ideias, tenha bons momentos, não tem problema, mas trate de ter garantias próprias. O que quero dizer é, nunca deixe de lado a tua própria vida para viver a dos outros ou para participar de fantasias que nunca te darão algo 100% concreto. Casamentos de mais de 10 anos que acabam em divórcio são a prova disso. Não importa quanto tempo passe, tudo pode mudar em questão de dias ou horas. Quando a pessoa que tanto confiava, do nada toma uma decisão da qual você nunca esperava. O mesmo em situações mais trágicas, onde um irmão ataca fatalmente um outro. Nasceram juntos? Cresceram juntos, e mesmo assim a maldade humana prevaleceu. Entende? Não importa a história, ou o sentimento, ou as memórias, tudo pode mudar. E se você não tiver defesas nem um bom raciocínio para enxergar de longe a maldade, ou a tolice alheia, você cairá junto. Muitos são aqueles que, mesmo cheios de potencial, se prejudicam gravemente porque estavam próximos demais dos outros, sem se preocuparem com seus próprios rumos. E essa é uma das maiores ilusões e fraquezas do ser humano. Esquecer das garantias individuais, esquecer do rumo individual em si, só porque estava próximo de outras pessoas, acreditando em felicidade quando na verdade pisava e avançava em uma base frágil. Logo você pode amar, confiar e compartilhar, mas nunca a ponto de se distanciar das suas garantias e defesas pessoais. Nunca a ponto de abandonar o seu desenvolvimento para cair nas ilusões e tentações alheias. O controle emocional. Por último, vence aquele que mantém a razão independente da ocasião. Afinal, você não é um robô, é um ser humano. Mas, independente dos sentimentos e pressões da vida, o raciocínio, quando está afiado, nunca te abandona. Quando você aprende com o passado, observa bem o seu presente e planeja diante do futuro próximo, dificilmente cairá, pois criará para si mesmo luz e apoios. Algo deu errado? Um imprevisto aconteceu? Se você já estiver experiente com a vida, já terá previsto essas infelizes ocasiões e provavelmente já terá direções diversas para escolher, sem se prejudicar com nada, sem perder tempo, sem se lamentar à toa. E mesmo quando for algo que de fato não esperava, algo que o teu raciocínio nem sequer enxergou de longe, não importa, porque quando você mantém a razão, os seus pensamentos carregam soluções em vez de desespero. Isso é controle emocional. Não é fingir por aí que não sente nada. É sentir sem se preocupar.
pois tem tudo sob controle. Carrega na maturidade. Ou pelo menos está preparado para o pior. Aliás, esse é um dos maiores equívocos de alguns indivíduos por aí. Fingem serem pessoas desprovidas de emoções. No entanto, no fim, não fazem nada por si mesmo. Possuem medo de sentir. E quando a pressão empurra, caem fácil. Isso não é ser frio, pois frieza é se encontrar com a pressão da vida e enxergar possibilidades e soluções, entendendo que é um teste, uma provação e nada mais. Porque no fim é o que é. Quando a tua mente está limpa, quando nenhuma expectativa te engana, quando não há excessos em seus pensamentos e planos, você tem o necessário para não sucumbir à pressão. E quando você não cai, você dificilmente perde a razão. Enfim, entenda essa situação. Você não tem que abandonar os seus sentimentos. Só precisava encarar os elementos da vida como que de fato são, não esperando que nada seja entregue de bandeja para ti, e apenas avançando diante das injustiças e pressões, lutando sempre para o seu bem e para que esteja sempre à frente. Se você garantir isso, se você levar a tua vida a sério, a esse ponto, certamente nada mais te estressará, nada mais te perturbará, porque você terá cuidado de si mesmo, desenvolvendo raciocínio e parando de temer o que a maioria teme sobre a vida, porque entenderá que as pressões e dificuldades são o que há de mais interessante, o que de fato dá significado e alimenta a alma, não só de glória, mas também de genuína felicidade por ter evoluído em si. Afinal, o que seria do sucesso sem antes a dificuldade e até mesmo o fracasso? Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.